Espírito Santo de Deus, nos capacitando, Senhor, para vivermos, meu Pai amado, infinitamente mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem estendendo as tuas boas mãos sobre as nossas vidas, vem nos cercando, Senhor, por trás e por diante, e sobre as nossas vidas, o Senhor põe as tuas mãos e o inimigo não toca. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor amado, para render um culto de graça, um culto de adoração ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos conduzidas pelo Teu Santo Espírito nesta noite. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda vaidade se dobre e se rende ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo orgulho, toda insensatez saia na autoridade cá no nome de Jesus. Que haja um quebrantamento, Senhor amado, no nosso ser e que nós venhamos te adorar em espírito e em verdade. E que o Senhor, nesta noite, venha nos encontrar como verdadeiras adoradoras, aquelas que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, sonda-nos, meu Pai, no mais íntimo do nosso ser e arranca, Senhor amado, todos os galhos secos, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor amado, arranca de nós tudo aquilo, Senhor amado, que não provém do Senhor, porque cada dia mais nós queremos ser parecidas com o Senhor. Este dia, Pai, o primeiro dia da semana, nós consagramos ao Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós paramos tudo, Senhor, para te adorar neste lugar. Nós paramos tudo, Senhor, para dizer que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Não há outro que ocupe o teu lugar, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai arrancando de cada uma de nós todo espírito de religiosidade, vai arrancando de nós, meu Pai amado, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem plantado, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o inimigo, Senhor amado, tem, Pai, falado a nossas mentes e que nós temos acreditado, meu Pai, arranca na autoridade que há no teu nome, Jesus Cristo. Nós queremos, meu Pai amado, estarmos aqui totalmente, Senhor, disponível para te adorar, totalmente rendido aos teus pés, que as nossas mentes, os nossos corações estejam cada vez mais vulnerável à tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui neste lugar para curar, fique à vontade aqui neste lugar para libertar, fique à vontade, Senhor, neste lugar para tocar no mais íntimo do nosso ser, meu Pai, e nos restaurar por inteiro. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em o nome de Jesus, e receba, Senhor, receba cada oração como incenso suave às tuas narinas, que suba, Pai, diante de ti, em o nome de Jesus Cristo, porque a ti seja honra, a ti seja glória, a ti seja toda adoração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Fique à vontade, amado Deus, neste lugar, em o nome de Jesus Cristo, Pai querido. Obrigada pela vida da Leidiane, que vai, meu Pai amado, louvar ao Senhor. Pai querido, a use, meu Pai amado, em nome de Jesus, com cânticos espirituais, com espontâneos que vêm dos céus. Abra a visão dela, Senhor, para que ela possa ver, meu Pai, aquilo que está acontecendo nos céus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dai a ela, Senhor, o espírito de discernimento, o espírito de revelação e o espírito de sabedoria. Em o nome de Jesus Cristo, assim nós te pedimos, papai, fique à vontade neste lugar, fique à vontade no nosso meio e que a nossa casa, meu Pai, nesse momento, paizinho, meu Pai amado, esteja transbordando da tua presença. Ah, papai querido, porque nós queremos, meu Pai, que o nosso lar e a nossa casa, Senhor, seja um pedacinho dos céus. Assim eu te peço e eu te agradeço, na certeza da vitória, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todo sempre. Amém e graças a Deus. Leidiane, abre a câmera, é com você, minha irmã. Boa noite a todas vocês, Ju, Nani, Leide, Amanda Linda, Thaís.
Boa noite, em nome de Jesus Cristo, e compartilha, né, esse momento de oração, esse culto, compartilha para os seus familiares, nos seus grupos, porque eu sei que quando a presença do Senhor está, sabe, quando a presença do Senhor inunda um ambiente, um coração, tudo se transforma, tudo se faz novo, e eu creio que esta noite é uma noite onde o Senhor está inundando nossos corações, sabe, com mais dele, com mais da presença dele. Então, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nos alimentar dele, da palavra, e a nossa fé é fortalecida nele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz demais de estar aqui com vocês. Mais um domingo, né, na presença do nosso Pai. Amém, Leidiane? Amém, glória a Deus, a paz, meninas, a paz, meninos. Cadê sua câmera ligada, garota? Amiga, para cantar, eu prefiro com a câmera fechada, porque eu fico mais focada, tá? Mulher, fecha o olho e deixa Deus te usar. Abre aí, não é, Ju? É, fecha o olho aí, ó, e deixa a gente quer ver a sua adoração. Bora lá, em nome de Jesus. Amém, amém. Já, já, eu vou abrir. Meninas, eu quero convidar vocês a continuar convidando as pessoas para vir, porque mais do que estarmos aqui adorando ao Senhor, é nós estarmos aqui como igreja e sentimos falta daqueles que não estão. É nós enviarmos convite por aqueles que muitas vezes o inimigo luta chega o domingo e o inimigo luta para que a pessoa não esteja aqui e receba o que é derramado nesse domingo. Então, em nome de Jesus, você que vê o nome aqui, que vê a pessoa sempre aqui, e mesmo para a família, pessoas que não entram, manda esse convite, compartilha esse convite, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer fazer algo aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer ministrar aos nossos corações aqui nessa noite, e nós, como corpo de Cristo, nós precisamos chorar, nós precisamos olhar aqui e ver o meu irmão não está aqui, o fulano não está aqui, nós precisamos chorar por essas almas. Nós precisamos orar e clamar por essas almas para que elas estejam na presença do Pai, para que elas estejam adorando em intimidade com o Pai. E nós sabemos que o alimento espiritual ele vem através do corpo, através da unidade. E eu creio que o Senhor vai fazer algo aqui. E nós, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui não só como igreja, mas para profetizar que essa sala não vai caber de pessoas, não vai caber de alma, não vai caber de pessoas sedentas na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tem muitos testemunhos que nós estamos vendo que o Senhor tem feito através da internet, através do online, porque o nosso Deus, ele age da forma que a nossa fé, nós estamos dispostos a entregar com a nossa fé. E eu creio na salvação, eu creio na libertação, eu creio na cura, eu creio que o nosso Pai vai fazer. A palavra do Senhor diz que mais vem a hora. E a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai está à procura dos tais que assim o adorem. Deus, ele é espírito, importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. E hoje, igreja, a palavra do Senhor nos revela algo muito profundo. O Pai está à procura de adoradores. O Pai não está à procura de pessoas perfeitas, nem de pessoas que cantam bonito, mas Ele está à procura de coração sincero. Será que você pode dizer, eis-me aqui? Será que você pode dizer amém? Adorar em espírito, em verdade, significa adorar com o coração inteiro, sem máscara, sem religiosidade, mas uma entrega verdadeira diante do nosso Deus. E eu sei que talvez você pode ter chegado aqui hoje com lutas, com preocupações, com dores, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor não rejeita um coração que se abre diante dele. E hoje o Pai está à procura de verdadeiros adoradores aqui neste lugar. Ei, o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a pergunta não é apenas se nós viemos ao culto. A pergunta é: será que Deus encontra em mim, encontra em você um verdadeiro adorador? Então, muito mais do que cantar uma canção, nós vamos adorar.
Nós vamos entregar o nosso coração, nós vamos levantar a nossa voz. Ei, faça igual Davi, dance. Quando Davi viu aquela arca ali da presença, ele começou a dançar. Aí o povo vai falar, ela tá louca. Quantas vezes aqui na minha casa eu dançando com Jesus, e muitas vezes a minha família, às vezes me olhando, para gente, o que está acontecendo? Ei, é a verdadeira adoração, é a entrega. Mergulhe nessa presença e adore ao Senhor em espírito, em verdade, porque Ele é digno de toda honra e de toda adoração. Harabaxê de cantarabaxê de cantaramanaias. Deus está aqui, oh, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, oh, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Arabaxê de cantaramanaias. Importa com o que nós fazemos quando nós sabemos que Ele está na casa. Importa com o que nós fazemos, com o que nós respondemos à movimentação dele. Importa com o que nós fazemos, com o que nós respondemos quando ele se move, quando ele vem, quando a presença dele flui, quando há um derramar dele. Ei, comece a adorar, comece a levantar suas mãos para o alto e adorá-lo. Comece a dizer, Senhor, eu quero sentir teu toque físico. Senhor, eu quero algo diferente, eu quero algo diferente. Oh, aleluia! Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-nos, Deus, enche-nos, Deus, enche-nos. Enche-nos, Deus, enche-nos, enche-nos até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-nos, Deus, enche-nos, Deus, enche-nos, enche-nos, Espírito Santo de Deus. Arabaxerere de cantarabaxe de cantaramanaias. Sinto fluir teu rio de vida
aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir e ele está passando aqui. Oh, 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 sinto fluir. Ele está te tocando aí. Ah, sinto fluir e ele está te curando aí. Oh, 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 sinto fluir. A restauração está chegando aí. Oh, 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 sinto fluir. Oh, a vida sendo liberada aqui. Oh, 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 sinto fluir. A unção está descendo aqui. Oh, 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 a unção está descendo aqui. Oh, a unção está descendo. Arabaxeira, arabaxeira, aramanaias. Ai, abaialabaxeira, arabaxeira, marabaxeira, aramanaias. Sinto fluir. Oh, a unção está escorrendo aí. Oh, arabaia, barabaxeira, arabaxede, cantaramanaias. Começa a sentir a unção do Senhor escorrendo sobre a tua cabeça. Ai, abarabaxeira, arabaxeira, arabaxede, cantaramanaias. Ei, arabaxede, cantaramanaias. A salvação chegando aí. Arabaxede, cantarabaxere, de cantaramanaias. Arabaxere, arabaxeira, aramanaias. Arabaxe de cantaramanaias, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E escute isso, até tentaram matar os teus sonhos, sufocando a tua visão. Se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando a tua visão. Se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. O Rei dos Reis hoje está com você. Não desista, não pare de adorar, não pare de lutar. Ei, levante os teus olhos e vê. Deus está restaurando teus sonhos e a tua visão. E sobre o teu trauma, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam, Santo, ao Rei dos Reis, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E Ele está aqui, os santos, Ele está aqui, o santo, e Ele toca aí, Ele te cura aí, porque Ele é santo. E os anjos clamam, Santo, nós o adoramos, tu és santo, exaltado és, santo, tu és santo para sempre. E Ele vem. Ele vem voando como o sol. Oh, Ele te toca aí. Oh, Ele está aqui. Arabaxere de cantaramanaias. Erebaxere de cantarabaxe de cantaramanaias. Arabaxere andarabaxe de cantaramanaias. Arabaxe de cantaramanaias. E não há outro como nosso Deus. Não há outro além de ti. Não há outro santo igual o nosso Pai. Não há outro rei além do nosso rei. Arabaxere de cantarabaxe de cantaramanaias. Arabaxe de cantarabaxe de cantaramanaias. Ei, arabaxe de cantaramanaias. Ele está te tocando. Arabaxe de cantaramanaias. Ele te toca nesta noite. Ai, abarabaxe de cantaramanaias. Ai, abaiabaxe, arabaxe de cantaramanaias. Arabaiabaxe, andarabaxe. Flui, flui, Espírito Santo, flua, flua. Oh, 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 ele está fluindo, rabaxê, de cantaramanaias. Ei, te achei, diz o Senhor. Ai, abarabaxê, de cantaramanaias. Harabaxê, de cantaramanaias. Pensaram que tinham enterrado os teus sonhos. Pensaram que aquele trauma iria te matar. Ei, mas o Senhor vê a tua raiz. Ai, abarabaxê, de cantaramanaias. E ele diz, tem vida aí, harabaxê de cantaramanaias, tem vida aí, oh, e hoje ele está ressuscitando, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Se você crer, você vai ouvir. Eu posso ouvir o som de avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita,
Eu vejo ele entrando em quartos aqui nessa noite. Eu vejo ele entrando na tua casa. Eu vejo ele visitando maridos aqui nos bares. Ei, ai, ai, abarabaxê, decantarabaxê, decantarabaxê. Eu vejo ele visitando maridos aqui na cama. Abarabaxê, decantaramanaias. E ele está dizendo: ei, filha, eu estou trazendo vida. Arabaxê, arabaxê. Eu vejo ele visitando filhos e filhas aqui. Ai, abarabaxê, decantarabaxê, aramanaias. Ei, ai, como profeta, eu profetizo assim como eu ouço, assim como eu ouço a voz do meu amado dizendo: profetiza, eu quero declarar sobre a tua casa e sobre a tua família vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Recebe sobre tua casa vida, vida de Deus. Ai, abarabaxê de cantaramanaias, erebaxê de cantaramanaias, erebaxê de cantaramanaias, arabaxê de cantaramanaias. Ah, se prepare para testemunhar o que o Pai irá fazer sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Ai, abarabaxê de cantaramanaias. Oh, xerebaxê de cantaramanaias. Eu quero profetizar a vida aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim como eu ouço a tua voz, eu profetizo, Pai, vida sobre essas famílias, salvação. Senhor, eu profetizo cura de traumas. Senhor, eu profetizo restauração de casamentos. Senhor, eu profetizo restauração na saúde física e emocional das tuas filhinhas que entraram aqui. Senhor, eu profetizo cura. Senhor, eu profetizo cura. Senhor, eu profetizo sobre esta igreja. Eu profetizo vidas sedentas do Senhor. Eu profetizo, Pai, que esta igreja irá alcançar pessoas que muitas vezes o mundo despreza. Ei, essa igreja irá alcançar os improváveis. Ei, essa igreja irá alcançar os improváveis. Ai, abarabaxede, cantaramanaias, gerando improváveis para as nações. Oh, gerando improváveis para as nações. Ei, igreja, ei, você vai ouvir o testemunho, pastora. Ai, abarabaxede, cantaramanaias. Por acaso eu entrei naquela sala, por acaso eu recebi um link. Ei, eu era um improvável, mas o Senhor me achou. Ei, assim como eu era um improvável e fui encontrada, eu quero profetizar que virá muitos improváveis. Ei, que há maridos que estão aqui, que escutam os cultos, escutam a adoração, escutam as orações, e talvez você ache que nada está acontecendo. Mas a partir de hoje você verá o diferente do Senhor. Ei, o diferente do Senhor na tua casa e sobre o teu lar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, o pai falou assim comigo enquanto a Leidiane estava ministrando. Ele falou assim: filha, você tem noção daquilo que eu estou fazendo na casa dos meus? Você tem noção daquilo que está acontecendo em cada lar nesse momento, onde, sabe, todo o espírito das trevas estão batendo em retirada, porque o meu nome está sendo anunciado, porque o meu nome está sendo invocado sobre cada lar, sobre cada família aqui representado. Então a miséria não tem mais poder sobre a sua vida, sobre as suas finanças. A doença não tem poder mais sobre o seu corpo, sabe? O luto não faz parte mais da sua vida, da sua história, porque Jesus chegou. Jesus está aí na sua casa. Jesus está aqui. Você tem noção daquilo que está acontecendo no mundo espiritual agora? O mundo espiritual está assim, ó, como chamas. Eu vejo como chamas, muito fogo, e o Espírito Santo de Deus inundando
avivando cada casa, o Senhor avivando cada família aqui representada em nome de Jesus, em o nome de Jesus. E o Pai falava comigo, filha, fala para elas terem consciência da minha presença, fala para cada uma delas para terem consciência daquilo que está acontecendo na casa, neste ambiente, onde é um ambiente profético, onde é um ambiente de adoração, onde o Senhor está liberando anjos dele ao nosso respeito, anjos dele, sabe, para trabalhar em todo ao nosso respeito. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero continuar declarando a vida de Deus no seu lar, a vida de Deus no seu casamento, a vida de Deus na vida dos seus filhos, a vida de Deus na sua família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Meu Deus do céu, que quanta presença! Eu não sei vocês, mas o meu corpo pega fogo, sabe? O meu sangue é como se meu sangue estivesse borbulhando. E eu estava desde quinta-feira orando, pedindo a Deus a ministração sobre a palavra. E o tema da minha mensagem é oração que muda destino. Oração que muda destino. Então o Senhor já começou, sabe? Testificando aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Outra coisa que eu vi o Espírito Santo falando também ao meu coração enquanto a lei de ministrava era que o Senhor estava, sabe, trazendo as filhinhas para esse ambiente para ouvir a mensagem que ele tem a anunciar nesta noite. Então fique atenta, porque o Senhor vai transformar todo o seu ser em o nome de Jesus. Amém? Mas enquanto isso eu quero falar, chegou o momento dos dízimos e as ofertas, e eu quero aqui em breve falar uma rápida palavra, porque eu quero ministrar essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Depois você pode anotar e depois você pode ler. Eu anotei aqui para falar dos dízimos e as ofertas, está com base em Filipenses 4, do 10 ao 19. Eu não vou ler, mas você pode estar lendo, porque tudo que eu escrevi foi baseado em Filipenses 4, 10, 19, ok? E nós temos, minhas irmãs, no momento que eu estava, né, anotando a palavra, e eu falando assim com Deus, né? Ai, Pai, não pode ser tão prolongado a oferta, os dízimos, não podem ser tão longa a palavra. E o Senhor falou, filha, ensine, eu te chamei para te ensinar. Então, saiba que aqui eu estou como uma mestre mesmo da palavra de Deus, embora eu não sou mestre, mas eu me movo nesse lugar porque nós não damos desculpas, né? Porque tem muitos que têm um dom de mestre, têm tantos dons e não estão exercendo os seus dons. Então eu quero aqui falar com vocês que eu não tenho um dom de mestre, mas eu me movo nesse lugar de mestre para ensinar. Amém? Então, Deus, ele atentará às necessidades como suprimento ilimitado, imensurável dos céus para a sua vida. Eu tenho testemunhado aqui, minhas irmãs, que cada um que tem dizimado nesse ministério, cada um que tem ofertado, sabe, ofertado os seus recursos, ofertado o seu tempo, eu tenho visto e eu tenho visto o infinitamente mais do Senhor. Eu tenho visto uma multiplicação na vida, nas finanças de cada uma. Então é assim que o nosso Pai faz. Quando você é dizimista e você é ofertante na casa do Senhor, o que o Senhor faz? Ele pega ali, ele faz uma multiplicação aonde olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano. É o que o seu Pai, é o que o meu Pai tem preparado para nós. Então, na antiga aliança, Deus derramou bênção sobre o povo e multiplicou o que este possuía até que se tornasse mais rico da terra. Então, o povo da antiga aliança, eles eram riquíssimos. O Senhor tinha esse mandamento, o Senhor tinha esse propósito para aqueles que eram fiéis a Ele. Agora, o nosso Deus mudou? Eu quero te perguntar, mas o nosso Deus mudou? Não, né? O nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus é o Deus da antiga aliança e o nosso Deus é o Deus da nova aliança. E sob a nova aliança temos acesso direto ao Pai Celestial e tudo que Ele possui nos pertence. Peraí, tudo que o seu Pai Celestial tem, tudo que existe nos céus te pertence, me pertence.
Então não mudou. Você não está limitado pelas riquezas desse mundo. Você percebe que essas riquezas que existem no mundo não te limitam? Mas aquilo que você acessa no mundo espiritual, você tem a plenitude do Pai. Então não tem. Você não pode confiar nos seus recursos limitados. Você não pode, sabe? Se limitar àquilo que tem na sua conta bancária, mas naquilo que os seus joelhos dobrados, aquilo que as suas mãos levantadas para os céus consegue te dar, porque Deus é a sua fonte e você tem acesso aos recursos do Senhor, aos recursos celestiais. Então, eu ouço muitas pessoas falando, gente, eu preciso de tanto. E às vezes dá vontade de falar assim, querida, você não precisa disso. O que você precisa é acessar aquilo que já está no coração do Pai e que está disponível para você. Vocês estão compreendendo nessa noite? Paulo enfrentou as maiores e variadas circunstâncias na dependência de Deus, tendo ele uma fonte de provisão. Paulo ali mesmo na cadeia, Paulo mesmo, ele atravessando maiores adversidades, ele era um homem livre, porque ele adorava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, na prisão em Roma, o apóstolo escreveu aos crentes de Filipe que levantaram uma oferta para suprir as suas necessidades, dizendo, Paulo disse, né? Recebi tudo e tenho, o que tenho é mais do que o suficiente. Gente, meu Deus do céu. Olha, verdadeiramente eu quero te dizer que Paulo me constrange. Paulo me constrange todas as vezes que eu leio esta palavra. Então, como ele foi capaz de tal declaração? Eu quero perguntar para que você venha refletir nesse momento. Como ele foi capaz de tal declaração? Paulo não tinha abundância de bens terreno. Ele não tinha. Ele estava preso, entretanto, por causa da sua experiência. Sabe? Fome, nudez e necessidades. Sabe? Não fazia com que ele desistisse, mas que ele tinha a sua provisão diária no Senhor. Então, Paulo, ele aprendeu a depender do Senhor. Ele aprendeu a depender da provisão diária de Deus. Então não foi fome, não foi nudez, não foi necessidade que afastou Paulo de Deus. Muito pelo contrário, ele sabia viver em qualquer situação ou circunstância. E o que o Pai está dizendo para mim, para você, filha, somente confia, filha, somente entregue, filha, somente me busque. Paulo não estava preocupado com o que ele estava enfrentando ou com o que ele iria enfrentar, não se prendia às suas próprias necessidades. Quem já fez os cursos comigo sabe, tudo aquilo que eu foco, ele expande. Tudo aquilo que eu coloco meu foco, tudo aquilo que eu coloco, sabe, a minha visão, ele expande. Então não se prenda às suas necessidades, não se prenda aos problemas da vida, não se prenda às situações adversas que acontecem na vida de cada um de nós. Sabe? Paulo ali, ele não estava reclamando nem murmurando. Por isso ele disse aos filipenses, você pode ver lá no verso do 11 ao 12, ele diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei também o que é ter fartura. Sabe o que é a pessoa ter a consciência de falar isso? É ele saber que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. E eu quero te perguntar, quem tem te fortalecido? Você sabe ter esse contentamento no espírito? Porque quando a pessoa tem e vive esse contentamento no espírito, nada tira ela da presença de Deus, nada tira ela nesse lugar que ela encontra no Senhor. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o Senhor está te chamando hoje, filha, ponha todas as suas preocupações, todas as suas necessidades em mim, porque eu supro todas elas. Então, diante das circunstâncias que tem enfrentado, você é capaz de dizer a mesma coisa? Diante dos desafios que você hoje tem vivido, você pode dizer o que Paulo disse?
Paulo aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação. E nesse tempo, minhas irmãs, meus irmãos, Deus está nos chamando para também estar nesse lugar. Aprender a sossegar e a descansar nele, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Então eu quero declarar sobre a sua vida esta mesma declaração de Paulo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Eu declaro sobre a sua vida que você não terá falta de nada, mas que você terá mais que o bastante, mais que o suficiente. Amém, minhas irmãs? Então, alguns crentes recebiam esses versículos, mas não viam se tornar realidade em sua vida. Apenas liam, mas não contemplava a materialização desse versículo. E o que o Pai está nos dizendo nesse tempo: eu quero materializar a minha verdade na sua vida. Eu quero te confrontar, meu filho, minha filha, com a minha verdade, que liberta, que transforma, que arranca esse caos que você tem vivido da incredulidade. Pense como seria tolice o fazendeiro sair para o campo dia após dia, na expectativa de encontrar uma colheita sem nunca ter plantado uma semente. Você já pensou? Você acha que isso é possível? Então, essas promessas foi transmitida aos filipenses, que primeiramente com o sacrifício deram uma oferta para suprir as necessidades de Paulo, enquanto ele estava ainda na prisão. Na verdade, ao agir assim, estava ofertando a Deus. Deixa eu te falar, não se engane, quando você dá a sua oferta na casa de Deus, quando você dá o seu dízimo na casa de Deus, você não está entregando para o pastor, você não está entregando para um ministério, mas você está entregando ao próprio Deus. E é Ele que faz brotar, é Ele que faz com que você tenha uma colheita maravilhosa. Amém? Então, se o Senhor também não apenas viu o sacrifício deles, como os seus donativos subiriam até os céus? Oferta suave, com um aroma suave, sacrifício aceitável a Deus. É assim quando você coloca a sua oferta diante do Senhor, sabe? As suas ofertas, porque o dinheiro são dias que você trabalha, são recursos que vêm até você, e eles é sangue, porque cada dia que passa, cada trabalho, cada dia que você dá e você recebe o seu salário, ele se torna um sangue ali. O dinheiro é sangue. E quando você coloca no altar do Senhor, a sua oferta, ela é aceitável, com um aroma suave, sabe? E aceitável a Deus, e isso muito me alegra. Então, se você for fiel e estiver disposto a contribuir de acordo com o plano dele, lançando semente, as promessas de bênção, de prosperidade de Deus pertencem a você. Não há dúvida, meus irmãos, de que você irá colher de uma forma abundante. Você irá colher de uma forma abundante. Porque Deus prometeu em Deuteronômios 28:12, que nós iremos ler na mensagem. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuvas à sua terra no devido tempo, para abençoar todo. Você olha essa mensagem, todo o trabalho das suas mãos. Então, o celeiro dos céus nunca se esvaziam. O celeiro dos céus nunca tem falta. Não importa quais sejam as suas necessidades. Os recursos de Deus são inesgotáveis. O que o Senhor tem é inesgotável, não acaba. Aqui na terra acaba, mas nos céus não. Por isso você não pode acessar com o que você vê aqui, mas você precisa acessar as dimensões espirituais. Independente de todas as suas necessidades financeiras, das suas necessidades de todos os povos de Deus, existe um suprimento mais que o suficiente, mais que o bastante para satisfazer
todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão compreendendo? Então as reservas de Deus nunca diminuem. Eu quero que você fale glória a Deus. Eu recebo esta palavra na minha vida. Elas são imensuráveis. Existe abundância, amém? Existe provisão total para qualquer tipo de necessidade na sua vida. Eu quero que você fale assim, repete para mim. Existe abundância. Existe provisão total para qualquer necessidade que estiver na minha vida. Então, por quê? Porque Deus, Jesus, Yeshua Hamashia, é a fonte de todas as bênçãos. Independente de quantas vezes você utilize as reservas do depósito celestial. Independente de quantas vezes você acessa, ele não é limitante. Ele tem infinitamente mais. Sempre haverá mais e mais e mais e mais. Então, sabendo que Deus é a fonte, sabendo que Deus é a sua fonte, vá até os depósitos do Senhor e retire tudo aquilo que você precisa hoje. Então, afaste os seus olhos hoje, meus irmãos, das necessidades financeiras, em nome de Jesus. Afaste os teus olhos daquilo que tem te faltado. O que tem te faltado hoje? Você pode falar, Patrícia, eu posso te dar aqui, sabe, uma lista, mas eu não quero a sua lista, eu quero que você coloque diante do Senhor e resgata tudo aquilo que você deseja nesse tempo. Afaste os seus olhos de tudo que te falta. Afaste os seus olhos das limitações. Saiba que Deus é a sua fonte e coloque em primeiro lugar. Sabe, a sua vida diante de Deus, coloca em primeiro lugar a sua busca, a sua sede, a sua fome diante de Deus. Contribua na expectativa de que Ele irá multiplicar e que você entregou e Ele vai fazer. E Ele é quem dá a colheita e Ele é quem vai fazer com que você viva o sobrenatural. Então olha para o depósito de Deus hoje, olha para o suprimento ilimitado do Senhor. Olhe para Deus, olhe para todos os dias aquilo que Ele tem para a sua vida, porque Deus, Ele está esperando você confiar nele. Deus está esperando você ter expectativa nele, que Ele irá suprir todas as suas necessidades nele. A sua colheita depende de você, depende daquilo que você semeia, da qualidade da sua semente. A sua semente, sabe, faz com que o infinitamente mais acontece na sua vida. Agora eu estou te falando, não é a quantidade, mas é a intenção do seu coração. É quando você está diante do Senhor, rendida como aquela viúva, com sinceridade, com verdade no seu coração. Hoje eu estava com minha filha e eu falei assim, filha, você tem dizimado? E ela olhou para mim e falou assim, ué, mãe, não, eu não tenho sim, porque eu não tenho dinheiro. Ela falou para mim, eu falei assim, como assim você não tem dinheiro? E os dinheirinhos que a gente dá, um 10, 20, 50 reais para você? Você precisa ser fiel no pouco. Sabe? Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Então há provisão de Deus. E ali eu fiz uma transferência para ela e naquele mesmo momento eu vi ela fazendo um Pix. E eu vi ela fazendo o dízimo dela. E eu olhei assim, e eu vi que ela fez muito mais do que aquilo que foi creditado na conta dela. E então nós precisamos ensinar, sabe? Porque quando você acha que vai faltar, vai faltar. Mas quando você, sabe, olha para os céus e não vê, tipo assim, não olha para aquilo que você está passando, mas você contribui segundo aquilo que Ele propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então eu não posso aqui dar o meu dízimo também com tristeza no meu coração, com pesar, achando que vai faltar. Não pode, não dê. Mas você tem que dar com o coração alegre. Aí eu vou te falar. Deus conhece o seu coração. Você agora pode, nesse momento, fazer o seu dízimo e a sua oferta. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que quando você faz isso com alegria, não olhando para a falta, não olhando para aquilo que você tem passado, mas olhando para Ele e fazendo prova dele.
Sabe? Deus, ele gosta de quem faz prova dele, porque quando você faz prova dele, ele vê que você confia nele. Sabe? Você, às vezes, muitas vezes, por conta de uma religiosidade ou de uma crença limitante, às vezes a gente pensa o seguinte: ah, eu vou entregar porque eu amo e eu não vou falar nada com Deus. Ei! Deus, ele já sabe de todas as coisas, mas ele ama um filho rendido. Ele ama um filho ousado que se coloca diante dele e fala assim: Senhor, o Senhor diz na tua palavra, lá em Malaquias 3:10, que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama sobre a minha vida as bênçãos sem medidas. Então, Senhor, eu quero ver essas bênçãos sem medidas sendo derramadas hoje na minha vida. Ali você alegra o coração do Pai. Não é porque você está cobrando, mas é porque você confia. Então dê nome à sua semente. Sabe, isso não é ganância, isso não é você querendo ter em troca, não é. Para com isso. Você é filha amada e nós precisamos, sabe, em nome de Jesus, saber quem nós somos nele. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Pai, agora nesse momento, por cada dízimo eu sinto libertação. Cada dízimo, cada oferta, meu Pai amado, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha multiplicar. Que o Senhor venha fazer com que as tuas filhas venham viver o sobrenatural. Ensina-nos a ser, meu Pai, fiéis, meu Pai amado, à tua palavra, em o nome de Jesus, e que nós possamos estarmos rendidas totalmente ao Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, e nos ensina a ser íntimas de ti, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, fazer prova de ti, assim como diz a tua palavra. Mas, Senhor amado, não com coração de pesar, mas de uma filha que confia, de um filho que confia no teu transbordar. Em o nome de Jesus, eu abençoo cada um das tuas filhas, cada um dos teus filhos, na autoridade que há no nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus de milagres. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia! Que presença maravilhosa, meu Deus do céu, a presença do Senhor está palpável nesse lugar. A presença do Senhor está visível nesse ambiente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Mais uma vez, eu gostaria que você colocasse a mão assim, ó, na sua mente e fala assim: Senhor amado, eu levo meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Que a tua palavra venha me transformar hoje. Que a tua palavra, Senhor amado, venha me confrontar. Que a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, venha me libertar de todo tipo de amarra, na autoridade que há no nome de Jesus, porque eu sou livre. Fala, filha, fala, filho, fala, eu sou livre para te obedecer, eu sou livre para ouvir a tua palavra, eu sou livre para viver neste lugar de adoração. Amém e graças a Deus, aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Amém. Se você pode ir ó, na sua casa mesmo, dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque tudo é por Ele, tudo volta para Ele. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o seu nome. Receba, Jesus, a nossa oferta, a nossa gratidão, recebe as nossas vidas no teu altar, em nome de Jesus. Aleluia, estamos prontas para ouvir a tua palavra, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a oração que muda destino está aqui em Crônicas 4, do 9 ao 10. Que foi o que? A história de quem? Da pessoa de dores, uma pessoa insignificante, que é a pessoa de quem? De Jabes. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o seu nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz.
Eu quero que você fique comigo focada nessa mensagem, porque haverá muita libertação de dores antigas, de insignificância, sabe? Daquilo que foi falado contra você. E eu sei que o Senhor vai, sabe, vai te dar uma libertação tamanha. Se você tem lutado, sabe, se você tem buscado a libertação do Senhor sobre a sua vida, eu gostaria que você ficasse inteira nesta pregação, nesse culto, para que você verdadeiramente venha ser liberta de tudo aquilo que tem te prendido. Amém? Então, continua dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e que alargue as minhas fronteiras, e que a tua mão seja comigo e me preserve do mal. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu quero aqui, antes de continuar a mensagem, Deus me falou fortemente antes de ler, onde ele estaria, sabe, alargando as fronteiras de muitos. Eu acredito que aquele que vai ter acesso a essa mensagem, seja agora no ao vivo, ou seja gravado depois. Eu via Deus, sabe, alargando as fronteiras, o ambiente espiritual de muitas pessoas que iriam ouvir essa mensagem. E logo depois eu me deparei com esse versículo e eu vi a confirmação de Deus para nós. Amém? Então a Bíblia está cheia de genealogias com muitos nomes, mas de repente, no meio de tantos nomes, Deus para tudo para contar a história de um homem chamado Jabes. E quem sabe hoje você está aqui hoje nessa pregação, ouvindo essa palavra, porque o próprio Deus te chamou para falar: filha, filho, eu vou fazer também na sua vida. Eu também irei restaurar, eu também vou mudar a sua história. Esse homem se chama Jabes. Por quê? Porque a história dele mostra que um coração pode mudar um destino. Um coração rendido e confiante no Senhor, indiferente daquilo que ele tem vivido, indiferente daquilo que tem chamado ele todos os dias da vida dele. Ele confia em um Deus que faz milagres. Talvez hoje existe pessoas aqui que pensam: minha vida não muda, minha história está sempre do mesmo jeito. Meu Deus do céu, de quando eu me conheço, eu sempre vivo nesse ciclo de dor. Eu sempre fico nessa repetição de padrões de comportamento. A minha história já está definida, a minha família sempre viveu assim. Meu Deus, o que eu faço? Onde eu mudo de ambiente, mas a minha história não vive. Talvez você é essa pessoa que chegou dessa forma, mas você não vai sair da mesma forma que você entrou. Amém? Então Deus está dizendo hoje: filha, filho, coloque o seu coração em mim e aprenda a orar. Aprenda a colocar diante de mim as suas expectativas. Comece a colocar diante de mim o seu coração rendido e vulnerável. Em o nome de Jesus, porque uma oração feita do fundo do coração pode mudar toda a sua trajetória. O nome que carregava dor. A Bíblia diz que Jabes, que a sua mãe deu o nome de Jabes, que significa dor, sofrimento e tristeza. Imagine só você, crescendo em um ambiente, ouvindo o seu próprio nome e lembrando sempre o sofrimento. Todas as vezes que alguém falava Jabes, falava dor, sofrimento, tristeza. Imagina só. Talvez hoje muitas pessoas também carregam nomes invisíveis. Às vezes o seu nome tem um lindo significado, mas a sua história tem sido uma história marcada por rejeição, tem sido uma história marcada por fracasso, tem sido uma história marcada, sabe, por dor, que nunca dá certo e que sofre, que geme e que nada acontece. Mas Jabes nos ensina algo poderoso e que eu quero compartilhar nesta noite com você. E você precisa ouvir atentamente o que a Bíblia nos diz.
Sabe? Você não precisa aceitar os rótulos que colocaram em você, mas você precisa se colocar diante de um Deus que faz infinitamente mais na sua vida. A Bíblia diz em Isaías 43, do 18 ao 19, eu não vou ler tudo, mas você pode anotar para depois você ler. Ele vai dizer: Não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Eu quero te dizer que Deus está falando, filho, para de olhar para o passado, para de olhar para trás, para de ficar neste lugar e olha para o novo que eu estou fazendo hoje em você. Olha para as fronteiras que eu estou alargando no seu destino profético. Olhe para a dimensão daquilo que eu estou fazendo nesse tempo na sua vida. Olhe para a visão espiritual que eu estou expandindo nesse tempo, porque existe um território para que você ocupe. Então você não pode mais lembrar das coisas passadas, daquilo que te fizeram e ficar em um lugar de dor, de mágoa, de rejeição. Mas você precisa se alinhar com os céus, porque Deus não trabalha no passado. Deus não trabalha preso no passado. Porque Deus não é um Deus de passado. Ele é um Deus que faz infinitamente mais na sua vida. Ele é um Deus do hoje. Ele é um Deus que está fazendo agora aí na sua vida. Ele é um Deus que governa a sua história e a sua vida. Lá em Filipenses 3:13 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Ei, Deus está dizendo para mim e para você: siga em frente, olhando para o autor e consumador da sua fé. Continue olhando para as revelações que ele quer te dar. Lá no 14 ele continua prosseguindo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então tem um prêmio para você, tem um prêmio para mim, se nós olharmos nos olhos dele, se você continuar olhando para ele, prosseguindo, fazendo aquilo que o Senhor tem te chamado. Não fique preso à sua dor, não fique preso à sua vergonha, não fique preso àquilo que tem te acontecido. Mas, Patrícia, olha só como que está a minha vida. Contra fatos não há argumentos. Olha o que isso está acontecendo. Apresenta diante do Senhor seu Deus. Não olhe essa circunstância como uma realidade, mas olha como uma oportunidade para você contar um milagre, para você contar um grande testemunho. Amém, igreja? Aleluia! Então Jabes decidiu viver de uma forma ilimitada. Jabes decidiu não viver naquele lugar de dor. Jabes decidiu, ele decidiu, fala decisão. Ele decidiu viver o extraordinário, o mais ilustre dos seus irmãos. Isso não é orgulho, sabe? É você testemunhar da glória de Deus. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Isso significa que ele decidiu quebrar o ciclo. Fala assim hoje: eu decido quebrar o ciclo de dor na minha vida. Eu decido hoje quebrar o ciclo de maldição. Eu decido hoje quebrar esse ciclo de falência na minha vida. Eu decido hoje quebrar o ciclo de doenças. Porque eu conheço pessoas que elas estão, sabe, sempre doentes, sempre nos hospitais, sempre fazendo tratamentos. Elas estão sempre ali, sabe, sempre ali, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E Deus hoje está dizendo: filho, filha, olha para mim, porque Jesus, ele já quebrou esse ciclo, mas você precisa tomar posse disso. Amém, igreja? Talvez todos ao redor dele vieram de uma forma comum, sabe? Mas ele decidiu buscar algo diferente. O ambiente que ele estava, a atmosfera que ele vivia, talvez fosse essa atmosfera ali. Mas ele decidiu clamar a Deus. Ele decidiu fazer uma oração ousada. Eu quero te dizer que uma oração ousada move os céus. Então, no nosso dia a dia, isso acontece muito. Sabe? Famílias presas nas dívidas.
Famílias presas nos vícios emocionais, em vícios de bebida, vícios de cigarro, vício de tantas coisas. Famílias presas em derrotas. Mas Deus sempre levanta alguém para quebrar a história da família e falar assim: eu decido hoje ser o mais ilustre dos meus irmãos. Eu decido hoje glorificar o nome daquele que eu sirvo. Amém, igreja? Será que eu posso ouvir? Eu quero ver, sabe, você colocando um amém aí. Talvez essa pessoa seja você. Você entrou aqui desanimada. Você entrou aqui, sabe, com o espírito abatido. E eu quero te dizer, a oração que rompe limites, a oração que você faz é uma oração poderosa, porque Jabes fez 4 pedidos poderosos. E se você estiver anotando aí, anote esses 4 pedidos poderosos. Gente, a história de Jabes é muito imensa lá na Bíblia, né? Quando eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou dar nem conta de ler tanto. Só que não, é pequenininho. É um capítulo pequenininho que fala de Jabes, mas que fala algo sobrenatural na vida dele. Não precisa falar muito, mas precisa se viver muito de Deus nas nossas vidas. Então, primeiro, anota aí. Tomara que me abençoe. Foi a primeira coisa da oração de Jabes que eu anotei. Tomara que me abençoes. Ele reconheceu que a bênção vem de Deus e não do homem. Ele viu que o reconhecimento, aquilo que ele precisava estava em Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, e eu quero ler com vocês aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção em Deuteronômios. Meu Deus, que presença! Eu estou sentindo tanta presença de Deus. Quem pode ler aqui? Ou eu leio? Que eu tô gritando demais, né, gente? Meu Deus. Daqui a pouco o povo, a vizinhança aqui tá que tá. Vamos lá. Deuteronômio. Eu coloquei aqui na tela, quem quiser acompanhar aqui na tela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos, fala comigo, todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Amém? Aí você pode falar, mas isso é um Antigo Testamento. Eu comecei falando o quê? Que o nosso Deus mudou? O nosso Deus é outro, né? O nosso Deus é o Deus do antigo, do velho, do novo. Ele é o Deus do ontem, do hoje e será por todo sempre. Acabou a discussão. Então não vem dizer para mim que esse versículo é só do antigo, não. É do novo, é do amanhã, é para a vida dos meus netos. Patrícia, mas você não tem neto? Não tenho, não, mas vai ser para a vida deles. Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Então todas essas bênçãos virão sobre vocês aqui, mulheres, homens de Deus que estão aqui, e acompanharão vocês se obedecerem o Senhor, o seu Deus. Se obedecerem. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ah, então aqui eu aprendo um lugar. Não depende o lugar que eu estou. Dependo da bênção que eu carrego. Depende da bênção das mãos do Senhor estendida sobre a minha vida. Porque se eu estiver na cidade, eu estou sendo abençoado, eu serei abençoado, ok? E se eu estou no campo, eu também sou abençoado. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da tua terra, e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizeres. Fala assim: eu sou abençoada em tudo o que eu faço. Esta é uma promessa de Deus para você. Então amanhã, segunda-feira, quando você acordar, você vai levantar as mãos para os céus e vai dizer: Senhor, eu declaro a tua palavra que não volta para ti vazia. Eu sou abençoada em tudo que eu faço. Em tudo. Aqui não está falando em algumas coisas, mas está dizendo tudo que fizerem. O Senhor concederá que vocês que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho. E por quantos vão fugir? Por quantos aqui está escrito, gente? Eu não estou conseguindo ler. Por quantos? Alguém abre o seu microfone e fala aí para mim. Por quantos fugirão da sua presença? 7. 7.
7 vão fugir da tua presença. Por 7 vão fugir da sua presença. Significa o quê? Que as boas mãos do Senhor estão sobre a sua vida. O Senhor virá. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros. E a tudo que as suas mãos fizerem. Olha para as suas mãos agora. Fala assim, ó. Tudo que as minhas mãos fizerem vão ser abençoados. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem o mandamento do Senhor, o seu Deus, andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês. Eita, eu quero te dizer que quando as pessoas olharem para você, vão ver Jesus de Nazaré, vão ver uma luz brilhando, vão ver os seus resultados, vão ver você prosperando e vão falar o seguinte: qual é o seu segredo? Você vai falar: eu obedeço ao meu Deus, eu sirvo a Jesus de Nazaré, e esses são os meus frutos que ele me dá, ele me abençoa e vai te abençoar também. Você aceita? Ai, gente, é maravilhoso. Então, o Senhor, olha esse versículo 11. Vamos ler com grande expectativa. O Senhor concederá grande propriedade a vocês no fruto do seu ventre, na cria dos seus animais e na colheita da tua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus. Ah, então significa que tem céus fechados? Existe céus fechados? Se aqui está falando que ele abrirá, é porque existe um céu fechado. Então o Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro. O tesouro não é do homem, não. Aqui o tesouro, o depósito do tesouro de Deus, para enviar chuva à sua terra no tempo, no seu tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhum tamanho, de nenhum modo tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem o mandamento do Senhor, seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, aleluia! Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. O Senhor está dizendo para mim e para você: continue alinhado com aquilo que eu tenho, continue olhando para o Senhor, porque Ele faz acontecer na sua vida. Todas estas bênçãos virão sobre ti e vai te alcançar. Estas bênçãos virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, e vai inundar e vai transbordar na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, igreja? Então Deus tem bênçãos que ainda não chegaram na sua vida. Tem bênçãos que serão derramados no tempo oportuno de Deus para a sua vida. Amém, glória a Deus. Então, o segundo aí, nós anotamos a primeira fala lá de Jabes. O segundo ponto que Jabes falou: alarga as minhas fronteiras. Segundo ponto, anote: alarga as minhas fronteiras. Ele pediu o quê? Crescimento. Talvez hoje Deus queira alargar aquilo que você está fazendo. Talvez hoje Deus queira, sabe, te tirar de uma zona de conforto e te levar para um lugar maior. Eu não sei, talvez Deus está te chamando para que você venha expandir a sua mente. Eu não sei se é no seu ministério, eu não sei o que é, mas o Senhor está falando: eu quero alargar as suas fronteiras, eu quero alargar o seu ministério, eu quero alargar a sua família, eu quero alargar a sua família espiritual, eu quero alargar aquilo que eu já te dei nas suas mãos.
a sua vida financeira. Eu quero te prosperar cada vez mais, porque Deus, ele é especialista em tirar pessoas de lugares pequenos e em colocar em lugares grandes que ele tem para você. Aleluia! Agora, terceiro lugar, o que da oração de Jabes foi que a tua mão esteja comigo. Jabes falou que a tua mão esteja comigo. A mão de Deus representa o que, minha gente, nesse tempo? Direção, favor, proteção, salvação. O que dá a mão de Deus significa para você? Então a Bíblia diz lá em Salmos 37, 24: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a mão, com a sua mão. Então, quando Deus ele segura com a própria mão dele. Então, por isso que Deus fala: não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu sou o seu Deus. Portas se abrem, milagres acontecem e caminhos aparecem diante de você. Oportunidades surgem em nome de Jesus. E no quarto ponto aqui, o que Jabes fala é o quê? Livra-me do mal. Jabes sabia que quem cresce incomoda o inferno. Sim ou não? Quem cresce incomoda o inferno. Ninguém chuta cachorro morto, não. Se alguém está te chutando, é porque você tem frutos. Alguém já viu alguém jogando pedra em uma árvore de manga sem manga? Não, eu nunca vi. Eu só vejo pessoas. Aqui tem um, um parque, que é onde eu moro, é o Parque de Águas Claras, e lá é cheio de manga, pé de manga. E eu vejo que no tempo da manga as pessoas pegam a pedra e jogam nas próprias frutas, na própria manga, para ela cair. Mas em tempo que não é de manga, eu nunca vi alguém jogando pedra no pé de manga. Só quando tem fruto. É a mesma coisa. Então, por isso que ele, Jabes, pediu proteção. Você precisa pedir a proteção do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Você precisa, em o nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Salmo 121, 7, sabe? Ele vai dizer, na jornada da vida, das nossas vidas, ele é conosco. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal. E aí eu quero que vocês leiam a nota. Agora não vai dar para nós lermos, nós já estamos aqui, né? Já terminando. Mas lá em Salmo 121, você pode ler, anotar, que você percebe o salmista ali sempre falando com Deus, na jornada da vida, nas nossas fraquezas, sabe? As nossas fraquezas ficam expostas. Não raro somos encurralados muitas vezes por circunstâncias medonhas, por assaltos de sentimentos turbulentos nessas horas. E eu preciso o quê? Eu olho para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra e tudo que nele há. Então você precisa do socorro de Deus. O socorro, porém, não está na sua saúde, o seu socorro não está na sua inteligência, o socorro não está no dinheiro ou no sucesso, o socorro não está nos seus amigos, mas está em Deus. Então hoje eu quero te chamar a atenção para você olhar nos olhos do Senhor, olhe com expectativa no Senhor. Só Ele é a sua rocha, só Ele é a sua rocha que te sustenta nas tempestades, só Ele é a rocha inabalável, só dele pode vir o nosso socorro na hora da tribulação, na hora que você precisa de um socorro, de um livramento. O salmista caminhava para Jerusalém junto com o povo de Deus, com o coração apertado pela dor, sem problemas, sabe? Precisamos esmagar muitas vezes as nossas emoções. Eles sentiam num beco sem saída, encurralado com situações adversas. Mas ele sabia, o salmista que sabia de onde vir o socorro, de onde clamar. E hoje é que eu quero te ensinar, sabe como Jabes orou, como o salmista orou e colocou os seus olhos em Deus. Eu quero incentivar nessa semana você buscar de uma forma como você nunca buscou, amém? De você se entregar de uma forma que você nunca se entregou na sua vida, porque o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso
nosso socorro não vem dos homens, mas o seu socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem da terra, o seu socorro vem dos céus. O nosso socorro vem daquele que é todo-poderoso, pois ele fez céus e terra e tudo que nele há. Deus pode ser o nosso socorro, porque ele é o criador do universo. Amém? Amor, tá me atrapalhando. Ele é um Deus que faz infinitamente mais na sua vida. Como nosso Criador, Ele está atento à sua vida o tempo todo, porque Ele não dorme, Ele não cochila. É assim que diz a palavra de Deus. Nada escapa do controle de Deus, meus irmãos. Ele não dorme nem tosqueneja. Deus está perto daqueles que buscam. Deus está perto de mim, de você. Como sombra à nossa direita e à nossa esquerda. As boas mãos dele estão sobre a sua vida. Amém? Quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando Deus pode ser o seu socorro, igreja? Quando o nosso socorro se esgota, quando nos sentimos fracos, prestes a vacilar, quando o mal nos ataca e a nossa alma fica exposta a graves perigos, Deus pode ser o nosso socorro em todas as circunstâncias das nossas vidas, quer em nossa saída, quer na nossa entrada, o nosso Deus está conosco. E que tipo de socorro ele pode nos prestar? Que tipo de socorro pode prestar o nosso Deus nas nossas vidas? Socorro moral, não permitindo que os nossos pés resvalem, que os nossos pés tropecem. Socorro espiritual. Ele guarda a nossa alma. Ele guarda nossas vidas de todo mal. Ele é o nosso socorro em qualquer tipo de circunstância. Protege a nossa saída e a nossa entrada, assim como diz os Salmos. Então, se você está numa espécie de beco sem saída, igreja, olhe para o Senhor, porque só dele pode vir o socorro. Não tenha medo, porque você tem um pai. Você tem um pai, você não é bastardo, você não é órfão, você tem um pai. Não se desespere. Coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos em Deus. Ponha a sua fé e a sua confiança em quem pode realizar o impossível. Ele dará a você livramentos, amém? Ele dará a você socorro, amém? Porque Deus está com você a todos os dias, a todos os momentos da sua vida. Deus lhe concede o pedido que lhe foi feito. Deus não ignorou a oração de Jabes, mas Deus respondeu. Fale assim comigo: Deus respondeu a Jabes, então Deus vai me responder também. Isso significa que Deus ouviu, Deus viu o coração de Jabes, Deus mudou a história dele. Talvez hoje existam pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento e está dizendo: Deus não está me ouvindo. Deus, eu orei tanto e essa situação aconteceu comigo. Talvez você esteja ouvindo agora e Deus está dizendo hoje: eu ainda respondo orações, eu ainda continuo fazendo milagres, eu continuo sendo o mesmo Deus de Jabes, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de José, o mesmo Deus da Glória, o mesmo Deus da Nani, o mesmo Deus da Patrícia. Lá em Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te-ei, e lhes direi coisas grandes, insondáveis que não conhece. Tem coisas grandes vindo na sua vida, tem acontecimentos insondáveis que o Senhor quer apresentar em você nessa estação. Hoje Deus está perguntando para você: filho, filha, quais são as suas dores? O que tem limitado a sua vida? Quem disse que você não vai conseguir? Quem disse que você vai ficar neste lugar de dor?
Talvez a sua vida começou sim com dores, com tantas aflições, mas não precisa terminar desta forma. Hoje Deus está procurando pessoas que orem como Jabes orou, pessoas que diz: Deus, muda a minha história. Deus, alarga o meu território. Deus, coloca tuas mãos sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Deus, alarga as minhas fronteiras. Porque quando alguém ora com intensidade, Deus responde. E não vem aqui me questionar, porque eu sou prova viva disso, eu tenho autoridade para falar isso. Quantas orações impossíveis Deus já me respondeu. Porque quando alguém ora com intensidade, com clamor, com que vem do coração, Deus responde, porque Ele é fiel para responder, Ele é fiel e justo. E talvez hoje seja o dia em que Deus vai mudar a sua história, vai mudar a história de alguém que está vindo e falando aqui: Pai, eu me coloco diante do Senhor e eu peço, muda a minha história. Então, nós estamos falando aqui da oração de Jabes e de que como Deus respondeu o seu clamor. Da mesma forma, Deus está nesse momento, Rabachuri cantaralabás, mudando o destino, tocando na sua vida para que você jorre da vida dele em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu sinto uma grande libertação. Eu sinto uma grande libertação nesta noite. Rabachuri cantaralabaçoi cantaralabás. Que a unção de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Que a prosperidade do Senhor esteja sobre sua vida. Que a sabedoria de Deus esteja sobre você. Que as bênçãos de Deus, as bênçãos sem medidas. Você prestou atenção nisso? As bênçãos sem medidas estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha jorrar esperança, que venha jorrar saúde, que venha jorrar salvação por onde você chegar, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que venha jorrar sabedoria. E se você não tem, peça a Deus de que todos dá com liberdade, porque o nosso Deus é um Deus grandioso. Ele não é um Deus que dá pouco, mas Ele é um Deus que derrama de uma forma infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus não trabalha apenas no suficiente, Ele trabalha no abundante, Ele trabalha no abundante em nome de Jesus. E eu quero que você repita com fé no seu coração. Fala o seguinte: Deus não trabalha apenas no suficiente. Ele trabalha no abundante, em o nome de Jesus. Então, quando o coração se frustra, quando frustra, sabe, os nossos corações, muitas pessoas estão frustradas porque oram e não vê a resposta da sua oração, lutam e ainda não colheram aquilo, acreditam em promessas e ainda não viram acontecer. Talvez você é alguém que esteja lutando com essas frustrações na sua família, no seu ministério, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Ei, mas a Bíblia traz um alerta importante para vocês. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque quando pede, pede mal, para gastardes os vossos prazeres. No texto aqui que nós lemos, não basta você pedir, é preciso o seu coração estar alinhado com o coração de Deus, é preciso você crer sem duvidar no seu coração. Jabes não pediu por orgulho, pediu porque ele queria ver o propósito de Deus se materializar na vida dele, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Jabes, ele não ficou preso. Ele não ficou preso na frustração. Ele decidiu orar com intensidade. Ele clamou. Arabaxu e cantaralabassuri cantaralabás. Ele orou: Deus me abençoe, Deus alargue o meu território, Deus coloca as tuas mãos sobre mim, Deus me livra de todo mal. Foi isso que ele disse, e é hoje que tem que ser a nossa oração, tem que ser dessa forma, tem que ser de uma oração específica e clara.
porque é Deus que lhe concede aquilo que foi pedido. Deus concede aquilo que você pede quando está alinhado, centralizado com sua boa, perfeita vontade. E isso me ensinou, minhas irmãs, que isso possa ter te ensinado também. Continua orando, continua intercedendo com seu coração vulnerável e sincero, porque Deus, ele é generoso e no tempo certo, ele vai derramar sobre a sua vida. Deus não trabalha no seu relógio. Deus não trabalha no meu relógio, porque Ele trabalha no tempo perfeito. Ele trabalha no tempo Kairos, o tempo perfeito de Deus. Em o nome de Jesus, lá em Eclesiastes 3:11, para encerrar, diz o seguinte: tudo fez formoso ao seu devido tempo. E talvez você esteja pensando, eu quero que você feche os olhos nesse momento. Talvez você esteja pensando, pai, está demorando, nada está acontecendo, Deus esqueceu de mim. Mas, meus irmãos, eu quero te dizer, Deus está te preparando para algo maior do que você imagina, porque Ele está prestes a derramar sobre a sua vida. Deus está prestes a derramar uma unção espiritual de sabedoria, de provisão, de favor sobre você, com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Se você puder, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, olha para cada pessoa que nesse momento se encontra com o coração inclinado para ti, Senhor. E eu oro por uma bênção ilimitada que vem do Senhor. Deus, alarga, meu Pai, as tendas dos teus filhos, as fronteiras, a vida em nome de Jesus. Usa, Deus, a vida de cada um aqui, Senhor, inclusive a minha, para a honra e glória do seu nome. Em o nome de Jesus, Pai querido, vai arrancando as dores, as frustrações, sonhos parados, promessas que parecem tão distantes, Senhor. Hoje, como Jabes, nós oramos com fé, nós oramos com intensidade, nós oramos com expectativa que a quem prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Deus continua sendo Deus de respostas, Deus continua sendo Deus generoso. Espírito Santo de Deus, faz jorrar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, o território vai ser alargado, recantaralabachuri, cantaralabás, porque a mão de Deus vai se manifestar na sua vida e na sua história, e você vai fazer proeza na autoridade que há no nome de Jesus. Até aqui, Senhor amado, nós estamos, meu Pai amado, nós viemos com as nossas dores, viemos com tudo, mas hoje, Pai, nós saímos livres, Senhor, e abençoadas, meu Pai, porque nós vamos viver as promessas do Senhor. Nós decidimos hoje clamar e pedir, meu Pai, que a tua vida, Senhor, se manifeste em nós, que o teu poder se manifeste em nossas fraquezas no nome de Jesus. Deus, em o nome de Jesus, venha derramar, Pai amado, do teu poder sobre nós. Experimento, Pai, nós experimentamos da tua presença. Espírito Santo de Deus, nós queremos experimentar mais de Jesus. Nós queremos mais profundidade da tua presença. Espírito Santo de Deus, porque quando Jesus se revela, tudo muda. Então se revela a cada um de nós, se revela a cada família. Aumenta a fé, aumenta a esperança, aumenta a visão espiritual. Abre a visão espiritual, abre os ouvidos que estão fechados na autoridade que há no nome de Jesus. Então vem ampliar nossa fé, vem ampliar nossa visão, vem ampliar nossa intimidade contigo, Jesus. Vem ampliar, Senhor, o nosso ministério. Deus amado, leva-nos, meu Pai, além do natural, porque nós queremos viver o sobrenatural, porque nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, é o que o Senhor tem preparado para cada filha que está aqui se derramando diante do Senhor. O grande eu sou está aqui, o Deus de promessa está aqui, e Ele te toca, e Ele te cura, e Ele faz você
mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Ah, papai querido, porque tu és bom e a tua fidelidade dura para todo sempre. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Pai. Em o nome de Jesus, eu oro agora pela oração da Jéssica, Pai, pelo Irã, da mãe dele, a irmã que está sendo perseguido, Pai, em o nome de Jesus, meu Pai amado, visita os teus filhos, meu Pai, os nossos irmãos que moram, meu Pai amado, ali no Irã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos pela igreja perseguida, Pai querido, venha com a tua bondade, a tua fidelidade, e que as tuas boas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um, nós oramos pela igreja invisível, Pai, que não tem púlpitos, que não tem plataformas, mas que tem o Senhor como centro da vida. Ah, papai querido, em nome de Jesus, em o nome de Jesus nós oramos, meu Pai, por cada um dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, meu Pai. Muitas vezes, até no nosso país, estão sendo perseguidos por conta da sua religião, do seu credo. Oh, Senhor, estão sendo perseguidos porque não querem mais viver no sistema. Que haja, meu Pai amado, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, uma visão ampliada e que nós possamos verdadeiramente, Senhor, te conhecer como o Senhor é. Em o nome de Jesus, então revela-te a nós cada vez mais no mais profundo, porque nós nos alinhamos, meu Pai, com o centro da tua vontade, até que o Senhor venha em nome de Jesus. Então encontre em nós verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Quem crê, liga o seu microfone e diga amém, graças a Deus. Aleluia, Amém, louvado graças a Amém. Graças a Jesus. Deus. Amém, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia! Meu Deus, Aleluia. glória a Deus, aleluia. Meu sangue tá pegando fogo. Meu sangue eu sinto como se estivesse fervendo. Aqui tá gelado, aqui tá gostoso, tá frio. E minha roupa você pode torcer aqui. Então deixa eu te falar. Não se permita viver na dor. Não se permita viver no vitimismo, mas se levante para ser o mais ilustre dos seus irmãos. Isso não é ser arrogância. Arrogância, orgulho é você viver na dor e não querer ajuda. E não orar ao Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Então creia somente e testemunha daquilo que ele vai fazer na sua vida. Porque eu continuo sentindo libertação, ó. Eu continuo, ó, a palavra acabou, mas o Espírito Santo de Deus continua ministrando, ó. Ó, continuo vendo, ó, muita libertação. Libertação de cativeiro, libertação de dívidas, de mente, síndrome do pensamento acelerado. Continuo sentindo, ó, arabaxá, cantaralabás, soiandaralabás. Ó, continuo sentindo ver o poder do Senhor. Ara, cantaralabás, suriandaralabás. Então você percebe que não é aquela pregação, mas é a manifestação do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade. Se você deseja enviar essa mensagem para alguma amiga, algum amigo, alguma pessoa que precisa ser liberto das suas dores, fique à vontade para enviar o link, ficou gravado. Então você pode compartilhar para quantas pessoas você quiser, em o nome de Jesus, porque é a mesma fonte que nós estamos bebendo aqui, que é de Jesus de Nazaré, essa pessoa também pode ser alcançada, em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus Cristo faça você o mais ilustre dos seus irmãos. Que aonde você for, você seja guardado, protegido. Que aonde você for, você seja cabeça e não cauda. Esteja por cima e não debaixo. Em o nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Que as mãos do Senhor, as mãos poderosas do Senhor esteja guardando você e sua casa. E tudo aquilo que leva o seu nome seja guardado e protegido na autoridade que há no nome de Jesus. Ser você uma bênção em o nome de Jesus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém?
Alguém tem algum testemunho para contar e queira compartilhar conosco? Que presença, meu Deus. Aleluia. Como é que eu durmo hoje, minha gente? Eu te pergunto. Como é que a pessoa dorme hoje desse jeito? Não dorme, não dorme, gente. Aleluia. Amanhã, às 7 horas, estaremos aí no na nossa mentoria. Então, a gente tem que ter aí, né? Ânimo, força. Amém? Algum testemunho para contar? Alguém quer contar algum testemunho para nós? Quando você conta o testemunho, você sela e você fala, ó, vai fazer na sua vida também, meu irmão. Fica ligado aí. Não? Então, Pai, beijo. Oi, meu amor. testemunho não, mas eu gostaria de pedir oração pelo meu avô que está internado. Eu estou ficando com ele durante o dia e estou vindo à noite para casa. O nome Amém. dele é Luiz. Luiz, seu Para Luiz. que Deus faça a vontade dele, me renove as forças. Amém. Pai querido, nós oramos pela vida do seu Luiz agora. Pai querido, nós declaramos salvação, cura, libertação. Pai querido, em nome de Jesus, cubra o teu filho com teu sangue. Dê força, meu Pai amado, para os filhos, para cada um dos familiares que estão com eles ali. Cubra-os com teu sangue. E nós declaramos cura na autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, o mover do Senhor na vida dele, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cobre a glória, Senhor, com teu sangue. Dê força, Pai, para a tua filha. Reveste ela com teu poder, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Amém. Deus. Amém? Um beijo. Até amanhã, às 18 horas. Quem tiver da mentoria, às 7 horas da manhã. E quem não tiver, às 18 horas estaremos juntas, em nome de Jesus. E nós queremos ouvir o seu testemunho também, ok? Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Beijos! Aleluia, glória a Deus! Beijos! Beijo, shalom, boa semana. Shalom! Boa semana! Beijão. Beijo, Ju! Cadê sua mãezinha? Tá aí ouvindo, né? Fala para ela que eu tô mandando um beijão para ela, em nome de Jesus, uma semana abençoada. Deus abençoe, meu amor, que Deus te abençoe grandemente. Essa semana o Espírito Santo de Deus me lembrou e eu estive orando por ela, Ju, pela sua mãezinha. Que Deus abençoe. Beijo no coração de todas. E até amanhã, se Deus quiser. Beijos.